gente mudar. Cabeça pra cima. No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos debater sobre os dramas, as dificuldades, os percalços, claro que as alegrias também, que um casamento ou um casal enfrenta na primeira etapa do seu casamento. Há conflitos? Que conflitos são esses? Durante quanto tempo seria natural a gente se debater com aquela natureza de conflito? A gente vai ao informativo e volta com um excelente debate. Uma pesquisa recente revelou que 7 em cada 10 divórcios se deram dentro dos 3 primeiros anos do casamento. A maior parte dos casais felizes concorda que os 3 primeiros anos de casados trazem alegrias. Também apresentaram muitas e difíceis experiências de adaptação. Pesquisas mostram que as mulheres tendem a iniciar aproximadamente 80% das brigas. Isso não prova que elas são o fator causador, apenas reforça que o sexo feminino está disposto a resolver as situações conflituosas. Segundo pesquisadores, o conflito e as discussões ajudam o casal a eliminar os problemas que possam prejudicar o relacionamento a longo prazo. O importante para manter a saúde do matrimônio é repensar suas atitudes, tentar entender a companheira e até buscar ajuda de terapeutas de casais quando necessário. E para debater o tema adaptação conjugal, temos hoje aqui no Cabeça para Cima, Philip Murdoch, que é pastor da Igreja Luz das Nações, e escreveu o livro Antes que o Casamento nos Separe. Tudo a ver com o programa de hoje. Pastor Philip, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Rebeca, muito bom estar aqui também, junto com vocês. Eu tenho aqui um presente, o livro que eu escrevi aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador, que maravilha. Está aqui o livro que eu mencionei agora há pouco e de alguma forma... Se alguém quiser adquirir, pastor, como é que faz? Então, esse livro está disponível, eu acho que na Saraiva, mas também no site edilan.com.br. Tá certo, edilan.com.br. Deixa eu aproveitar, porque tem telespectadores que estão lhe vendo, estão lembrando. Rapidinho só fazer um parêntese, a sua esposa Renê, ela sofreu um ataque correndo na Barra da Tijuca, a mídia nacional foi em cima, mostrou, foi muito assustador e realmente ela ficou muito ferida, mas ela está bem, eu estou feliz de poder, eu sei que ela já esteve aqui de volta, mas o senhor poder dar esse testemunho nesse então, momento. é incrível, é um milagre total, ela estava praticamente morta, era para morrer, era para ficar no hospital o resto da vida se não morresse. Então, umas estatísticas horríveis que foram passadas para mim, mas Deus totalmente transformou, totalmente. Até os médicos, eles ficam, não entendem. Muita gente estava orando, Deus Muita gente. Hoje ela está 100%, ela tá dirigindo, ela está correndo na praia, ela está 100%, exceto uma paralisia pequena na face, mas o resto está 100%. Fantástico. Maravilha. Sabe por que até que eu mencionei isso? Porque muitas vezes a gente tem crises e a gente se prende e briga por causa de coisas muito bobas. E quando algo mais sério acontece, cai a ficha, caramba. Algo, às vezes a gente tem que perder, ou algo tem que acontecer muito sério para a gente cair a ficha que a gente estava, que não estou dizendo que é o seu caso, mas quantas pessoas... Eu tenho visto isso acontecer. Então eu acho assim que é tão gostoso a gente poder compartilhar esse testemunho, logo abrindo o programa, da bondade e da misericórdia de Deus, que está vivo e ainda responde orações hoje, faz milagres hoje. E que bom a gente poder testemunhar da recuperação plena da Renê. Hoje também conosco, uma alegria recebê-la de volta, Raquel Medrado, que é pastora e diretora da ONG Transformação. Raquel, bem-vinda. Obrigada por mais uma vez estar aqui. É muito bom falar, compartilhar, né? Para quem está nos assistindo e contar um pouquinho da nossa experiência, nossa vivência. Com certeza, ainda mais um aconselhamento. Na vida pessoal e no aconselhamento, que é o seu trabalho, não é verdade? Aconselhamento na igreja. Vai ser um bom programa, com certeza. Para completar o nosso trio, nós temos hoje aqui Alex Guedes, que é cantor, compositor e também é um produtor musical. Hoje ele vai estar cantando para a gente, mas hoje ele veio como que um personagem, alguém que vai relatar quais têm sido, quais foram, né, os seus desafios, que a gente sabe que há várias etapas no casamento. E hoje, quem sabe a gente dá uma colher de chá para os outros. O foco aqui é falar sobre essa primeira etapa, a adaptação mesmo. Mas vai sobrar certamente uma canjinha para o resto. Alex, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês, compartilhar. E é isso, debater para evoluir.
Com certeza. Bem, vamos lá. No informativo, melhor dizendo, o Mário postulou a posição de um estudioso, que a gente sabe que tem muitas pessoas que se debruçam sobre isso, propondo que ele considera essa primeira etapa com duração de 3 anos. Há quem considere 1 ano, outro considere 7 anos. Como é que vocês veem isso? Até mesmo para quem está nos assistindo se despertar, que de repente está casado há 10 anos e ainda está se batendo com os problemas da primeira etapa. O que vocês consideram a primeira etapa de uma relação conjugal? Para mim, a primeira etapa foi muito marcante e foi bastante difícil. E para mim foi cerca de 6 meses. Talvez difícil porque todos os problemas de 7 anos a gente encaixou em 6 meses, pelo menos no nosso casamento. Mas eu acho que o que é essencial é passar por essa adaptação corretamente e não evitar. Eu acho que quanto mais... Então não tem nada errado de haver adaptação, é de se esperar. É necessário, são 2 pessoas diferentes, 1 mais 1 se tornando 1, é uma loucura, mas é uma loucura que se a gente, se nós nos empenharmos corretamente e entendermos que vai ter adaptação e precisamos passar por essa adaptação. Então, a pior coisa é fugir. Fugindo, estende um período difícil, pode, de repente, até 7 anos. Ou fingir que não é... Para você considera, então, que para você foi um período de 6 meses. E aí, Raquel, como é que você vê isso? Eu acho que, na maioria das vezes, eu tenho visto que se estende um pouquinho mais. Porque são condições diferentes. Cada um vem com uma história de família, cada um vem com uma realidade de vida, cada um vem com foco. E muitas vezes entram no casamento como se fosse um conto de fadas, aquela coisa bonitinha, família de margarina. Tudo bonito, os dentes todo branquinho, tudo perfeito, né? Aí vê que não é bem assim. Tem que abrir mão, tem que amadurecer, tem que crescer, tem que ceder, né? Tem que ficar um pouquinho mais parecido, tem que abrir mão de algum espaço seu. E esse primeiro pedaço... Não, tem que abrir mão do espaço mesmo. Desculpa. Não, mas eu estou dizendo algum, porque também tem um outro lado que quer tomar posse de tudo. E também não, como o Felipe falou, não omitir e não tampar, não esconder isso, tem que ser encarado. Eu gosto disso, eu me sinto feliz assim, isso me chateia. Não fingir para agradar, portanto, exatamente. É melhor ir, claro que com calma, mas abrindo o jogo. Com serenidade. E o pior não é nem disfarçar e não mostrar para o parceiro. O pior é ter uma vida, não conseguir se acertar, não conseguir conversar, mas para o terceiro, para os familiares, para quem está de fora, tentar mostrar que está tudo muito bem. Aí é que o negócio... Fica mais doloroso ainda. Fica. Porque vai acumulando mentira, vai acumulando aquela coisa de ter que estar... Não, nós estamos bem. E vai deixando o caminho fechado, né? Não conversa. Entendi. Como é que foi para você, Alex? Eu acredito que, no nosso caso especial com a minha esposa Flávia, em torno de 6 anos, eu acho que... justamente como todos aqui contribuíram dizendo, há um processo de aceitação da individualização de cada um. Porque ao mesmo tempo que você casou e etc., você tem que aprender a respeitar o espaço dessa pessoa que está contigo e ela da mesma maneira, para que vocês consigam andar junto, né? Acho que aí começa esse exercício do respeito, o exercício de saber onde que está de mais, onde que está de menos. Essa coisa é um barco que você tem que... Então foi um pouquinho mais demorado para vocês encontrarem... Foi porque eu casei muito cedo, na verdade, também. Eu casei com uns 20 anos, talvez. Então, eu era um adolescente, assim como ela. Então, são processos que nós não estávamos maduros como adultos na sua plenitude. Nós estávamos saindo de uma fase... Cada um estava se resolvendo ainda. Então, quer dizer, aquelas coisas, às vezes, coisas pequenas, bobas, inocentes, que às vezes se tornam num monstro, assim, entendeu? Mas eu acho que a gente conseguiu sobreviver. Tá aí. Tem que ter amor, né, também, tem que acreditar no amor. Vamos lá, cada um, nós de alguma forma colocamos aqui algum parâmetro e foi bem variado, não é verdade? No sentido de você que está em casa, né, cada um está se situando, dizendo, para mim foi tanto, para mim foi tanto. Que elementos, provavelmente, inicialmente, de partida,
vocês consideram os mais comuns? Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente sabe que cada um vem de uma forma... Não adianta, cada família é diferente. Então, há diferenças sociais, há diferenças econômicas, há diferenças... Quando eu digo sociais, eu me refiro, por exemplo, a questões acadêmicas, a questões culturais. Quando eu digo cultura também, por exemplo, o Philip, você é americano, né, Philip? Sou brasileiro. Brasileiro. E britânico. E britânico, pronto. Mas a sua origem é britânica. A minha família era de outra origem, então eu sou uma pessoa que... Tenho duas culturas. E casei com uma pessoa que é só do Brasil, Samuel. Quer dizer, ele teve que conviver com essa outra cultura também. Então, há questões culturais. E as questões culturais não são só de outros países, não. São de outras áreas. Um nordestino casa com alguém do Rio Grande do Sul. Um nortista casa com alguém de São Paulo. Só aí também o Samuel do Norte. Quer dizer, essas questões culturais, as questões religiosas, espirituais, temperamentais, o temperamento de cada um, personalidade, gosto, hábitos. Por exemplo, eu estava lendo uma pesquisa rápida que foi feita, uma enquete, e a maioria dos casais, um dos maiores dramas, os 3 maiores dramas apresentados por esses casais foi que um era acostumado a dormir cedo e acordar cedo, e a outra, a esposa só gostava, em alguns casos, ou ele ou ela, só gostava, quer dizer, eles namoraram um tempão, e nunca completamente perceberam isso. E quanto era irritante um para o outro, um querer dormir e o outro querer... Né? A outra questão era a questão financeira, que é outra questão, como administrar, quem administrar. Então, para vocês, eu coloquei assim, joguei um monte de coisa, pessoalmente e nas pessoas que vocês aconselham. O que vocês veem mais prevalente, mais presente hoje, né, nessa adaptação inicial? Como o Alex falou, 2 pessoas entram no casamento como indivíduos e às vezes... Devem permanecer indivíduos? Em parte, mas entendendo que agora eles têm um casamento. Então, é lógico, no casamento você não perde toda a sua individualidade, mas eu acho que você coloca parte da sua individualidade em segundo plano para o benefício do que vocês estão construindo, do que está sendo feito. E é justamente isso que eu acho que é a crise maior na parte inicial de um casamento. E eu acho que a razão que tantos casamentos nunca realmente dão certo e acabam quebrando porque não conseguiram medir a linha de quanto eu posso ser ainda eu, individual, e quanto eu preciso ceder para que a gente possa construir algo melhor, maior, mais poderoso juntos, um ponto de que é a equilíbrio, família. Né? E achar esse ponto de equilíbrio é difícil. Às vezes, pessoas, eu acho que perdem tanto a individualidade deles e ficam e viram um nada, um bolo de geleia, se anulam tanto. E aí, depois de 2, 3 anos, eles começam a se arrepender muito disso. E aquilo começa a gerar uma mágoa. Recrudescimento, nossa. E aquilo vai crescendo. E às vezes é difícil de perceber. Aí explode. E quando explode é muito difícil controlar. Você não sabe para onde vai. Às vezes a outra pessoa no casamento pensa, puxa, o que aconteceu? Eu não sabia nada disso. E é porque não houve um verdadeiro falar das coisas que estavam por debaixo da pele, que ninguém percebia. Então é tão importante passar corretamente por essa fase de ser honesto, de não evitar uma briga. Eu acho que a pior coisa é evitar a briga. Não vamos falar sobre isso. Eu acho que a pior coisa, eu acho que devem, com respeito e com amor, mas lidar sobre todos os assuntos. Eu vou mudar um pouquinho o direcionamento. Eu havia planejado o programa, tanto que a gente já tem que ir para o break, então eu vou colocar aqui e a gente já continua no próximo break. Eu ia propor que a gente colocasse as dificuldades e depois tratássemos das soluções. Mas eu acho que seria interessante a gente, à medida que vai abordando cada desafio, já apontasse como lidar com ele. Então nós vamos ter que parar agora, você vai ficar ligadinho com a gente volta já. Mas, tentando ver então como lidar com essa questão de um anular o outro, de encontrar esse ponto de equilíbrio. E deixa eu pimentar aqui o negócio um pouquinho. Para complicar essa questão, há quem pense
que a Bíblia, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, está falando disso. Então, que tem que ser tudo do jeito que o homem quer e a mulher tem que ficar lá. Então, tá, meu bem. É disso que a Bíblia está falando? A gente vai... Vamos ver. A gente volta já. Cabeça pra cima. Estamos de volta com Cabeça para Cima, hoje com um tema maravilhoso, adaptação conjugal. Estamos falando da primeira fase. Eu quero agradecer de uma forma especial nesse momento aos patrocinadores do programa Cabeça para Cima, que são os nossos semeadores. Deus abençoe você. Muito obrigada pela sua companhia. E você que gosta do Cabeça, que é abençoado por ele, Deus está tocando no seu coração, você também pode ser um semeador dá boas novas, de boas novas, ajudando o Cabeça para Cima. Liga agora para o nosso call center, está na sua tela. E se aliste como um semeador. E claro, você pode fazer isso também no nosso site, no www.boasnovas.tv. E sempre ou mandando e-mail para o programa, ou ligando para o call center, ou entrando no nosso site, você pode sugerir um tema que você gostaria de ver aqui no programa. Nesse segundo bloco, nós propomos, a gente mudou um pouquinho a ordem das coisas e irmos citando os desafios e já tentando apontar, direcionar soluções, formas de lidar. A primeira questão que surgiu, colocada aqui pelo Felipe, acho que todo mundo concordou também, é a questão mesmo do equilíbrio de forças, né, num casamento. A gente sabe que cada um tem um temperamento, cada um tem um gênio, cada um tem uma formação, e quando você chega cada um com a sua, quando há diferença, surge o conflito. E a gente tem que encontrar, então, o ponto de equilíbrio em que um cede, o outro cede, mas sem continuamente ou só um ou só o outro prevalecer ou ser anulado. Né? E a gente sabe que aí entra mais aquele elemento que Paulo fala sobre a mulher ser submissa e o esposo amar, enfim. Isso tem alguma coisa a ver nesse caso? Porque muitos homens se prevalecem. Ei, pera lá, você tem que fazer o que eu quero, porque a Bíblia fala que você tem que ser submissa. É disso que a Bíblia está falando, mas são duas questões diferentes. Vamos primeiro ver como lidar, então, o senhor até já colocou, de certo modo, o ponto de partida. Não fugir da raia. Se tem problema, trazer para a mesa, discutir, abrir, não fugir do problema. Para mim, justamente você levantou o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios ali, e para mim a chave toda está no último versículo daquela parte, lá versículo 33, maridos amem as suas esposas, esposas respeitem o marido, e eu acho que essas duas palavras são as palavras que dão equilíbrio para o entendimento de autoridade e submissão, amor e respeito. Então, eu acho que a solução está por ali e o que o homem quer, do ponto de vista de um homem, né? O que ele quer é respeito, admiração, é utópico às vezes, mas é o que ele quer. E o que a mulher quer? Ai, meu Deus, se você ainda não sabe, irmão, estamos aqui para te dizer, ela quer amor. A Bíblia é a Bíblia, né? Vou te contar. E é incrível que quem é o detentor da autoridade, a obrigação dele, quer dizer, é amar. Você vê, quem tem o poder... Não é mandar, mas não amar. É mandar, muito tem bom. que amar. É isso mesmo. Se a gente conseguir enxergar isso, que você detém homens, você detém o poder. Ok, maravilha, mas você tem... Você vai estragar tudo ou vai fazer da forma certa? Como mandamento, amar. A ponto de se sacrificar. A ponto do sacrifício. Porque assim como Cristo amou a igreja. Exatamente. E isso não tá nessas linhas aí, o homem não mostrar contra-cheque para a mulher. Eu lembro que eu fui fazer um encontro de casais e uma mulher no meio... Olha, eu não tenho noção quanto meu marido ganha, porque ele diz que que eu não sei, que eu sou uma tonta e que... O homem era líder da congregação, da igreja, foi um constrangimento geral, né? Quer dizer, não é por aí, não é essa submissão. É porque duas cabeças, a palavra final tem que ser dada por um... Sabe o que eu percebo? É aquilo que está escrito em 1 Coríntios 7. Quando Deus, eu vejo que há áreas do casamento, a área da decisão, a área inclusive da liderança, que tem esse aspecto. Mas no dia a dia, no lar, no leito conjugal... Você um não é mais do que o outro.
A mulher não é Completa. dona do corpo sem o marido não é dono sem a mulher. Há ali um companheirismo. E é isso que você quer construir para ter um relacionamento saudável. Você mencionou, Alex, que vocês tiveram essa... Como é que vocês venceram essa coisa de respeitar a individualidade, entender esse equilíbrio de ser dois, mas ser um? Justamente partindo da visão de que eu não ando na frente, nem ela não anda na minha frente. Nós andamos um ao lado do outro. Eu acho que esse entendimento tem que ser... Foi como vocês... Porque, assim, essa coisa do cara, tipo, sair na frente, me remete àquela coisa da pré-história. O cara com um tacape na mão, dá um negócio na cabeça da mulher, pega ela pelo cabelo e puxa. Eu acho que já foi isso, né? Hoje a gente está vivendo um outro mundo, outra visão. Então, eu acredito que a gente tem que pegar na mão e andar, caminhar junto. É o junto que é o grande lance da história. Rebeca, eu quero pontuar aqui também que está acontecendo também uma inversão. Quem a vida toda foi submissa, não teve voz, teve que trabalhar por baixo dos panos, manipulando aquela coisa assim, não, olha, seu pai não deixa, não, olha, seu pai não quer, olha, ou a gente não pode fazer isso porque seu pai... Então, fazendo aquela, manipulando... Aquele enredo. Ela agora, de repente, ela sabe que ela tem valor, que ela tem uma voz, e ela não quer assumir o papel de companheira. Ela quer ter o mando. Quer dizer, então a disputa, se não foi de 8 para 80. Exatamente. Ou seja, eu acho que casal, a palavra certa é equilíbrio. É equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser mantido. Ou seja, leva manutenção para ter isso sempre. Então, um marido que não mantém esse equilíbrio e de repente puxa um versículo, você tem que me obedecer, olha o que a Bíblia diz, ele já perdeu totalmente a autoridade dele. Se ele está tendo que evocar a lei, porque pela graça, pelo natural, ele já perdeu. E na realidade, um casamento, a autoridade é voluntariamente dada pela esposa, senão ela pode ir embora. Então é dado voluntariamente, então o marido tem que saber conquistar isso todo dia. Todo dia. Como é que se conquista? Verdadeiramente amando, de uma forma sacrificialmente, verdadeiramente entregando a si pela esposa e pela família e pelo casamento. Se não fizer isso sempre, vai corroendo a autoridade. Um dia vai ter um problema, um dia vai ter uma crise e o marido não vai ter crédito suficiente para negociar essa crise. Aí termina o casamento. Aí a coisa fica complicada. Sabe de uma coisa? Eu me lembro que logo que eu casei com meu esposo, eu tinha, de certo modo, uma visão romântica que a gente iria concordar em tudo, né? E nós tivemos um relacionamento de namoro e noivado relativamente longo. Então, quando eu casei com o Samuel, eu não tive grandes surpresas. Eu tive uma adaptação muito tranquila no meu casamento, porque eu conhecia ele muito bem. E ele me conhecia bem. E eu conhecia a família dele, e ele conhecia a minha família. Até ele conhecia a minha família melhor, que foi uma coisa boa, porque a diferença cultural maior estava para o meu lado. Embora que a cultura do norte também era completamente desconhecida para mim, foi para onde eu fui morar e viver. Mas a gente teve nesse sentido, mas eu ainda tinha, assim, sobre aquilo que a gente já tinha conversado muito, eu achava que a gente pensaria muito igual. E logo assim, tipo, no segundo mês do nosso casamento, a gente estava no nosso campo, o nosso campo de trabalho era num barranco do Rio Amazonas, e eu já contei isso aqui várias vezes no Cabeça para Cima, eu deparei com uma situação em que eu percebi de cara que o ponto de vista dele era completamente diferente do meu. Eu fiquei arrasada. Falei, não pode ser. E para mim aquilo era uma questão de fé, uma questão básica que não podia. E ele falou, não, meu bem, aqui as coisas são um pouco diferentes e a minha experiência tem me levado eu digo, não, Samuel, pelo amor de Deus, porque a Bíblia e tal. Falou, meu bem, mas a Bíblia também, né? Naquele momento, eu nunca me esqueço daquele momento. Nós estávamos indo visitar um irmão que viverava num flutuante e a gente estava num barco, numa canoa, literalmente no Rio Amazonas. Ele virou para mim e falou assim, Rebeca, eu acho bom a gente chegar a uma conclusão logo de agora, que você tem direito à sua opinião e eu tenho direito à minha. E a gente vai ter que aprender a respeitar a opinião. Aquilo me deixou... Eu virei arrasada, assim pro lado e as lágrimas quentes desse. Nunca me esqueci. Mas que decisão feliz a gente fez naquele momento, naquela canoa. Que o meu esposo, que poderia ter dito, não, vai ser como eu quero, porque o seu marido... Quer dizer, mas o que eu percebo ali? Um homem seguro de si.
não um homem inseguro. Por isso que a Bíblia fala que para você amar o seu próximo, você tem que amar a si mesmo. É aquilo que o Alex falou no início. Eles tiveram muita dificuldade por eles não estarem bem resolvidos, com suas inseguranças e tal. Pode falar, Alex. Se me permite, justamente corroborando o que você está falando, por exemplo, eu sou um artista, então a minha visão de mundo, ela passa por um outro prisma de sentimento, de sentir. E a minha esposa não tem nada a ver com música, não é uma pessoa que lida com artes. Ela é mais racional e você é mais sentimental. Então você percebe que justamente a coisa de eu ver o mundo e sentir o mundo é totalmente diferente da dela. E aí a gente achar esse ponto de equilíbrio foi muito complicado, né? É o que justamente você está falando, a gente tem que saber... Mais cedo, só que eu fiquei arrasada. Eu falei, não é, esse não é o plano, Senhor, não é isso que eu queria. Daí hoje, olhando em retrospectiva, eu até dou gargalhadas, porque eu vi que ali o Senhor nos orientou. E uns tempos depois, a minha mãe me deu uma plaquinha. Quando eu olhei aquela plaquinha, eu falei, yes, é isso aqui. Ela está até hoje pendurada lá em casa. E ela fala assim, ela tem 2 passarinhos juntos, com o biquinho encostadinho, feito em needlepoint, feito bordadinho, né, a mão. Escrito assim, o propósito do casamento não é pensar igual, é pensar junto. E é justamente isso que é incrível, né? Quando tem 2 opiniões diferentes... Por que a gente tem essa visão que tem que ser tudo igual? Mas 2 opiniões diferentes, 2 pessoas diferentes, fortalece o que está sendo construído, fortalece a equipe, fortalece o leque de pensamento. Eu acho brilhante isso. No nosso casamento, eu com a Renê, é assim, foi assim desde o início também. Mas às vezes gera... uma surpresa, que nem você falou. Claro. Puxa, você realmente pensa assim, mas está óbvio que não é. Mas a chave é ter respeito desses pontos de vista mas diferentes. Mas sabe o que tem acontecido, pastor? À medida que a gente tem amadurecido, de vez em quando a gente ainda se surpreende com uma situação que o Samuel pensa de um jeito, eu fico quieta. Porque antes eu espero. Porque eu falo, pera lá, eu vou entender melhor essa situação. E eu já percebi que ele fica... Não é que a gente não... Mas a gente espera um pouquinho e não sai... Antes de realmente... E via de regra, à medida que eu espero um pouquinho, que eu compreendo aquilo realmente que foi dito, não é completamente aquilo que inicialmente eu entendi. E quando não é, a gente conversa. A gente conversa, há esse diálogo. Mas vamos prosseguir, porque o nosso tempo está voando. Vamos colocar para esse último bloco uma outra questão que aparece muito alto nas pesquisas, é a questão financeira. A questão de como, quem vai gerir o dinheiro, quem vai gastar, ou como que deve ser. E isso é uma coisa que cada pessoa tem um hábito muito diferente. Outra questão também que aparece como muito alto na lista hoje é a questão espiritual. Né? Muitas pessoas, de alguma forma, ou realmente entram num casamento em que um serve a Deus e o outro não serve, ou mesmo entram os dois, daí quando vão descobrem que tem intensidade de interesse diferente pelas coisas de Deus, por mais que professem. Então, até que ponto que isso influencia, que concessões fazer, enfim, a gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje o programa está debatendo a adaptação conjugal. É uma fase inicial e o programa está voando, está muito bom. Mas antes da gente prosseguir, eu quero que você ouça um recadinho que eu gravei para você. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. É uma oportunidade para você, quem sabe que está procurando alguma coisa nova, então aí faça contato. Vamos lá. Para concluir com o nosso bloco, a gente já colocou várias situações de citar, então, diferentes desafios
questões, por exemplo, a questão econômica é uma questão forte, a questão espiritual, uma outra questão, ter filhos ou não ter, enfim, várias questões. Como lidar com essas situações e que outras questões que vocês consideram que têm se apresentado como desafio nessa primeira etapa da relação conjugal? Eu posso falar de mim. Quando eu casei, 19 anos atrás, a gente já queria construir uma família. Então, a gente entrou e rapidamente, depois de 6 meses, a Renê engravidou. E foi uma alegria para nós. Foi uma alegria, foi mais ou menos o que a gente planejou. A gente teve 4 filhos. Então não é um drama ter filhos logo com hoje. Você percebe eu acho que é natural. Hoje, pastor? Você percebe hoje assim, um pouco de drama em torno dessa questão? Eu de ter acho filho que logo? tem medo e eu acho que... Eu não sei se eu posso dizer, mas um pouquinho de egoísmo, eu acho. Eu vou levar... Muitas pessoas não vão gostar de eu falar isso, mas eu acho que é um pouquinho de egoísmo. E não tem... É muito bom ter filhos, construir família. Minha filha mais velha agora foi estudar fora. 2 semanas atrás, é uma tremenda alegria, um orgulho ver os meus filhos. Então, faz parte... É outra fase, né? É outra conversa, o que acontece quando os filhos crescem, e é outra fase dentro do casamento, mas a fase de ter filhos é muito boa. Então, quero encorajar você, é bom, tá? É bom. Não tem medo. Não tenha medo. Concordo. É uma alegria. Para mim foi 10 também. Depende da expectativa, né? Tem gente que demora um tempo. Eu acho que cada caso é um caso. E a gente respeita, às vezes quer se planejar financeiramente. Claro. Exato. Mas sabe o que eu digo? Não demora muito, porque senão você acostuma também com o status quo e a criança, ela vai trazer mudanças sim, mas ela não deve ser vista como um estorvo. Mudanças boas. Não, mudança maravilhosa. Não, e eu tenho visto que todos os casais que deixaram, não, nós não estamos preparados, agora não. E depois, quando a criança chegou, deu uma transformação, uma visão tão diferente que a criança tem esse poder de fazer na vida da gente de uma maneira assim tão bonita. Então depende da expectativa. O que você quer? Ele falou uma frase que eu peguei assim: nós queríamos construir uma família. Então, se o objetivo é esse, construir uma família, você tem que realmente se empenhar, você tem que querer que aquilo dê certo, você tem que querer que aquilo cresça, você tem que respeitar, você tem que ser respeitado, tem que querer. Tem que querer. Então, a expectativa, entrar com uma expectativa que o casamento vai ser uma coisa utópica. Criança para salvar casamento não é boa ideia, não. Não rola, não. Nem casar porque engravidou, eu acho. Não tenho, mas nem eu penso que o projeto de casamento subentende-se no item dele ali que é essa coisa da paternidade, da maternidade. Deseja muitos filhos em breve para ti. Questão financeira, Alex. Eu sinto... Questão financeira, que hoje é um outro... Desculpe eu correr um pouquinho. Como é que você vê essa questão? Hoje a gente vê que esse é um drama que causa muita briga, muitas pessoas se separam e elencam como elemento número 1 não conseguir se acertar nas questões financeiras. Pois é, eu acredito que é o seguinte, como a gente falou no início, cada pessoa tem uma expectativa de vida, seus desejos, seus anseios. Isso, se não for conversado antes, porque vai causar essa frustração. Porque nós vivemos num país onde a pobreza é a maioria e as pessoas abastadas são a minoria. E eu penso que, às vezes, ocorre de uma pessoa abastada se apaixonar por uma pessoa menos abastada e elas não conseguirem se completar nessa questão financeira. Mas deixa eu, só antes dele prosseguir, só para ficar claro uma coisa, como eu fiz a pergunta. Na verdade, não é só... Existe essa situação, existe sim, que você colocou. Mas quando para mim, o drama maior não é nem o que se tem ou o que se não tem. É como você gerencia, qual é a gestão que vai fazer do que você tem. Então, eu conheço casais que têm pouco e que gerenciam bem. Eu conheço um que não sabe controlar e o outro que sabe, ou 2 que não sabem controlar, independente de quanto tenham. Exatamente. Às vezes tem muito e causa um estrago, o tamanho do rombo é maior ainda porque tem. E daí, porque acha que tem, daí outros têm pouco e torra com tudo que tem. Enquanto que outros que têm pouco, eles conseguem ter uma semelhança maior em como ter esse controle. Eu me lembro, por exemplo, meu pai tinha uma forma de lidar com dinheiro, minha mãe tinha uma outra forma. E não demorou muito para eu despertar. Então, como é que é isso? Eu tenho uma experiência na minha família, vamos dizer, meu pai e minha mãe,
há 50 e poucos anos atrás, era inadmissível que uma mulher detivesse o controle, o poder, a administração familiar, mas a né? mamãe ajudava. Não, mas a minha mãe conta que no começo do casamento, o meu pai, como chefe, né? E ele começou a fazer, assim, uma série de besteiras na administração. Falta de experiência, falta talvez até Ou pela forma que ele mesmo lidava. E ela, 1 ou 2 anos, 1 ano de casamento, ela viu que ela era melhor na situação. Então, ela, em 1950, ela assumiu, olha, eu sou boa nisso, eu sei lidar com isso. Muito bom. Puxou para ela a responsabilidade e, olha... Ele topou. Topou, porque ele também teve a maturidade, a grandeza de ver que ela era muito melhor. Por que esse orgulho do que atrapalha ele? tanto a gente tomar uma decisão boa? Rebeca, eu acho que eu já ouvi falar uma coisa muito engraçada, mas tem 2 tipos de pessoa no mundo. Tem o pessoal que gasta e o pessoal que economiza. E se 2 pessoas que gastam casam, é um problema sério. Se 2 pessoas economizam, casam, pode dar certo. Mas o melhor é quando alguém que gasta casa com alguém que economiza. Se houver honestidade, eu acho que gera o casamento e a família mais saudável. Porém, gera conflito. O senhor deve estar encorajando muita gente que está aí. Ai, meu Deus, porque eu acho que essa é a maioria dos casos. É a maioria dos casos, mas a chave é ter honestidade e ter aquela conversa e ter aquela alegria, mas não, meu bem, a gente tem que pensar no futuro. Mas e agora? Quem é que vai comprar o sofá? Um ponto de equilíbrio. Nem gastar tudo, mas também nem poupar tudo e não curtir a vida. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Exatamente. E esse ponto é diferente para cada um. Mas eu acho que a chave é o seguinte, eu acho que todo mundo deveria almejar alguma economia. Alguma economia. E não é da nossa cultura, não. Uma coisa que a gente está melhorando no Brasil, temos que trabalhar muito. Mas é muito bom. Esse cartão de crédito é um perigo. É um perigo para casamentos. Deveríamos ter educação financeira, porque é a coisa que não nos é Nós não temos. passado. E a dívida, gente, uma pessoa endividada é uma pessoa tensa, é uma pessoa nervosa. Então, às vezes, você está tratando mal um cônjuge e pensa, meu Deus, o que eu fiz? Não tem nada a ver com aquilo. Simplesmente aquela pessoa está estressada. Exatamente. Não vê saída. Quando você tem um pouquinho de economia, você tem... você faz decisões muito mais melhores, sábias. Decisões a médio e longo prazo muito melhores. Quando você não tem nenhuma economia, você está em tempo, apertado pastor. pelo Alguém que cartão. está totalmente estourado. O que essa pessoa deve fazer para... É outro tema, mas eu acho que deve começar a pagar as dívidas menores. E não fazer as dívidas novas. Corta o cartão hoje. Mas aí começa a pagar o mais fácil e chama de uma vitória. Celebra a vitória. Olha, conseguimos quitar isso. Aí vai do mais fácil até o mais difícil. Honestidade total. É outro tema, a gente volta. A questão espiritual também se elenca com uma questão significativa. Qual a importância de compartilhar a fé ou conviver com alguém que tem fé diferente num lar? É muito importante e assim, mas a pessoa tem que respeitar. Agora eu vou falar da minha vida. Eu sempre fui aquela que a gente considera rato de igreja, né? Uhum. Tudo. Você Coral. sempre envolvida até a raiz dos cabelos. Casei com um homem que veio com uma outra cultura, católico, 1 vez por semana vai na igreja, vai na missa, tá resolvido, tá tranquilo e tá tranquilo. Eu, no começo, eu achava que pelo evangelho, pelo amor a Cristo, ele tinha que ter o meu pique com relação às coisas de Deus. Até que Deus, através da sua palavra, falou, epa, você que tá errada, não é ele não. Eu consigo tratar com diferentes pessoas, com diferentes personalidades e com diferentes expectativas. Fica quieta. E aí eu passei a continuar, porque eu gosto, e respeitando o ritmo dele, o time dele. E houve a palavra que volta, equilíbrio. Nos 3 blocos... Mas você teve que abrir mão um pouquinho também de tanto tempo, tanta atividade, senão você ficava todo tempo longe dele. Não, mas eu não ficava, não era nem o tempo, porque eu sempre tive uma vida muito ocupada.
trabalhando, faculdade, cursos, mas assim, a minha dedicação no dia que eu podia ao Senhor era aquela coisa do coração, de você querer... Você queria aquela mesma, aquele dele e não tinha. E não tinha. E até que um dia eu falei, meu Deus, o que eu tô paciência, querendo? pastor, de ligar com o jugo desigual, o senhor deve já ter acompanhado. Não, com certeza. A decisão inicial de casar ou não casar é muito crítica, que você case entendendo o conceito de jugo igual. De jugo igual. Mas eu acho que o problema em casamentos que acontece muito é uma falta de entendimento do que é espiritual. Então, uma das pessoas, geralmente a mulher, gosta de estar na igreja o tempo todo, gosta de, não sei, profetizar, e aí fala, meu marido não é espiritual, mas um marido que é fiel, um marido que cumpre com os deveres dele, isso também tem um componente espiritual. Eu acho que todo mundo é diferente. É um culto de adoração a Deus. O estilo de vida que adora a Deus é altamente espiritual. Mesmo que não tenha todos esses componentes que às vezes a gente hoje em dia considera altamente espiritual, um estilo de vida que é correto, um estilo de vida que busca a Deus, mas busca a Deus do estilo de vida, se isso é seu marido, ele está sendo espiritual. A questão espiritual ajudou vocês, Alex? Vocês dois eram servos de Deus nas dificuldades que vocês tiveram? O fato claro, dos dois sim. serem A gente servos? se conheceu na igreja presbiteriana. E ter a mesma visão no que diz respeito à fé é muito importante. Hoje eu penso um pouco diferente em alguns detalhes da coisa, dentro da rotina da igreja. Mas mesmo assim a fé é uma só, o eterno... Foi um elemento, então, importante para ajudar Sem vocês dúvida, na porque... fase. Bem, o nosso tempo se foi, a gente vai voltar com a Alex cantando e a gente se despede de cada um de vocês. Cabeça pra cima.
cara é fera. Eras, Alex. Parabéns, Alex Guedes. Obrigado. Você falou alguma coisa muito importante aí, a questão daquilo que a gente planta. Palavras, ações. Às vezes a gente pensa isso mais macro, fora, né? E esquece que em casa também a regra funciona. Tá tudo dentro do contexto, Lê. Dia a dia. Tem que plantar. Você planta alegria, você planta amor, você planta, né, o respeito. Não, mas a gente pensa, não, aqui em casa eu posso ser eu. Eu tenho que poder soltar o cabelo em algum lugar, entendeu? Pera, dá um tempo. Já notou que a gente tem muito essa atitude? Tem. Então, tipo assim, em casa tem que me aguentar. E a gente esquece que não tem esse negócio, não. É para todo lugar. É todo lugar. Temos que plantar essa coisa do respeito, do amor, para poder a coisa fluir e caminhar. Com certeza. Seus contatos estão na tela e vão estar também no nosso site, tá? Quem quiser te convidar, parabéns pelo seu trabalho. Se você me permite, claro. Rebeca, eu gostaria de agradecer a todo o público que tem acessado o meu vídeo. Hoje eu estou com um vídeo com 7 milhões de acessos no VUB. Quero agradecer a todos vocês que têm acessado. Obrigado, continuem acessando. Eu estou no projeto Toca Alex Guedes. Então Como é o nome do projeto? Onde que acessam? Para quem não acessou, é um site acessar? Novo, concorrente do nosso amigo. É o VUB.com. E eu estou com a música lá falando do amor. Alex Guedes. Alex Guedes. Obrigado a todos esses 7 milhões aí. Vamos caminhar para os 8 milhões. Os 10, por que não? Deus te abençoe. Pastor Philip Murdock, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria, como sempre, estar aqui. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com os telespectadores. Tá certo. Alguma dica final rápida? O senhor tem um minutinho. Então, a dica quando você entrar no casamento, que você seja honesto. Eu acho que qualquer relacionamento é construído em cima de um alicerce de honestidade. E eu creio que honestidade total, mas em amor. É ser honesto sobre o que é verdade. Não. Que significa que honestidade significa que a verdade maior é o que a Bíblia diz. Então, se você sente que você não ama alguém, não significa que você deveria falar, porque você deveria falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que amar, então você ama. Então, você é honesto diante do que a palavra de Deus diz, mas sempre sendo honesto. Não falando necessariamente coisas que vão ofender, mas falando o que é honesto. A verdade é não varrer para debaixo do tapete, encarar. Raquel Medrado, muito obrigada, professora. Muito bom estar aqui mais uma vez e que a gente espera realmente que isso tenha contribuído para você acertar, pelo menos para você repensar a tua vida, o teu casamento, né? E conselho, assim, eu acho que a pessoa tem que olhar as coisas que faz, quem é mais tolerante, de vez em quando fala assim, está ultrapassando o meu espaço, quem é mais dominadora, dá uma olhadinha para ver se não está passando por cima, porque às vezes, sem maldade, a pessoa não percebe esse tipo de coisa. Essa é uma questão muito séria. Não é, vamos aqui criticar, é que Quando buscar ajuda, quando buscar terapia, às vezes as pessoas buscam quase quando é tarde demais, né? Sim. Na maioria das vezes, quando a mágoa está tão grande, quando a agressão, quando a vontade de não caminhar mais juntos e abandonar o projeto que foi lá no começo, que motivou o casamento, que foi a criação e o desejo de construir uma família. Entendeu? Então, isso procurar tem que ser... ajuda. Exatamente. Eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer aos nossos telespectadores, aos nossos semeadores. E eu diria que, algo que eu vou só repetir algo que eu falei no início do programa. Para a gente atentar o quanto a gente briga e se desentende por bobagem, por picuinha. Eu estava lendo outro dia, eu ri que só, uma esposa, ela estava reclamando, meu marido, quando está cozinhando, ele vai lá, e eu já briguei com ele, e ele falando, não entendo isso, não entra na minha cabeça, porque ela acha que tem que ter um pano de prato para enxugar os pratos e outro pano de prato para enxugar a mão. E ele pega o mesmo pano de prato, enxugar o prato. Falei, minha irmã, levanta a mão, pode, porque ele está te ajudando cozinhando na cozinha. Você está entendendo? Ai, meu Deus, vai ficar por causa do pano de prato, sei lá. Então são coisas que a gente... visão de gênero, né? Não. Isso. Então, a gente percebe essas... E um não entende o outro, mas só que você vê, ela está ignorando uma benção muito grande e brigando por causa de uma picuinha. É verdade. Sabe? Que é mais fácil reclamar, né? Como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? A gente se desentende e não consegue
Por causa de, quando a gente olha, a gente tem até vergonha de chegar com o conselheiro e dizer, olha, o nosso problema é que ele abre o tubo de pasta de dente e não tampa, né? O meu problema deixa a tampa é que do vaso em são pé. coisas assim, entendeu? Ele não abaixa a tampa, ele nunca abaixa a tampa, o assento do vaso, sempre fica... Então, são pequenas coisas que vão se acumulando. Então, atenta para essas pequenas coisas. Atenta, sabe? E tenta entender, às vezes são coisas que você não vai entender mesmo, porque mulher pensa de um jeito, homem pensa de outro. Exatamente. Mas a gente ficaria assustado de ver como crises, muitas vezes grandes e profundas, são causadas pelo acúmulo de um monte de coisinhas. Aí, às vezes, de fato, surge algo mais sério e o casamento já está tão abalado por um monte de bobagem que eles não conseguem se entender. Então, vamos rever, vamos parar um pouquinho e colocar o foco naquilo que realmente interessa e construir, edificar. Muito grata a todos vocês. E olha, está pintando aqui uma continuação de falarmos das etapas, né? Uma sériezinha sobre os desafios das diferentes etapas do casamento. Aguarde que a gente está de volta com você e a gente termina o programa com esse vozeirão, a Alex Guedes. Verdade